Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, ao que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião dos estudos desta noite. Assim seja. Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus, na ressurreição, é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe serviram de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma, Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, um código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a luz do Evangelho Redentor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-os nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir pelo caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos. E tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, debaixo dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, a sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso entendimento. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Então, vamos continuar nosso estudo a respeito da obsessão e o movimento espírita. A gente viu na semana passada que não basta fazer um estudo sistematizado da doutrina. Precisa fazer um estudo reflexivo da filosofia em nossas vidas, para que na hora do testemunho haja com fé consciente que estará em comunhão com Deus. Eu só queria ressaltar essa palavra consciência. O ser humano, ele como vem, quando a gente vem dos nossos amigos animais, a gente traz um mundo cheio de emoções e sem consciência. Quando o espírito adquire a capacidade de ter consciência, ele entra no reino nominal. Ele começa a humanização. Essa palavra consciência é algo que a gente ganhou como nosso princípio inteligente e vai fazer a gente evoluir todos os estados da humanização para depois chegar na angelitude. É essa consciência que vai fazer esse meu progresso ascensional na escala da humanização. É por isso que o trabalho da Joana de Ângeles, através do Vidal, feito pelo Mato Grosso do Sul, ele fala em espiritizar, qualificar e humanizar. A gente precisa desenvolver a nossa consciência. Isso é um esforço pessoal e individual de cada um de nós. Quanto mais você dilatar a sua consciência, maior a sua capacidade de entender Deus e o mundo espiritual. Maior a sua capacidade de ter discernimento com a sua consciência ética. Maior a sua capacidade de ter consciência moral, sabendo que você é responsável pelos seus atos. Então a gente vai desenvolver essa consciência nesses 3 pilares. Essa questão está no livro, no nosso livro, no livro dos Espíritos. A gente quer entender o mundo espiritual e com ele entender Deus, desenvolva a sua consciência de futuro. Está ao teu alcance fazer isso, estudando, penetrando, analisando, refletindo, tirando dúvidas sobre tudo do mundo espiritual que chegou até nós. Tudo que Deus mandou para a gente é do mundo espiritual.
Os 10 mandamentos vieram de lá. Uma psicografia direta na terra. Você já entendeu que a primeira manifestação de Deus para todos os filhos dele foi um fenômeno mediúnico? Que já está ao nosso alcance procurar entender como é que é essa mediunidade? Depois veio Jesus, o Filho perfeito, mostrando o mundo espiritual para nós como é. Foi ele mesmo que disse: a carne nada se aproveita, eu vos falo em espírito e em vida. Preciso dizer mais alguma coisa? Depois veio as vozes do céu de uma maneira geral, através da mediunidade, de uma maneira abrangente e generalizada, que deu origem à doutrina espírita. Então, desenvolve isso. Vai em busca de ler, estudar, refletir e analisar. Depende do esforço de cada um. A inteligência é algo que eu vou desenvolver. Não vai cair do céu. Como as pessoas, Deus me capacita. Você é quem vai se capacitar com o que Deus te deu, gente. Eu acho engraçado as coisas que um homem faz, sabe? E o pior é que esse troço ganha a internet e a coisa vai. E todo mundo é que Deus capacita, e Deus capacita. Ele não entendeu que Deus já deu as ferramentas para que ele se capacite. Eu sou construtor de mim. Cada um é construtor de si mesmo. Eu fico perguntando, onde é que está a consciência desse povo? Hein? É difícil de entender, sabe? Do mesmo jeito a consciência ética. Saber o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Analisa pela regra de ouro. Todo mundo pode saber o que é o bem e o mal. Faça ao próximo o que gostaria que fosse feito com você. Você dá para saber muito bem qual é o bem e qual é o mal. Analisa a consciência moral sabendo que você é responsável pelos seus atos. E aqui a coisa pega. Porque são duas palavras que estão abraçadas. Do mesmo jeito que Deus é justiça e amor, é consciência e responsabilidade. A consciência moral é a capacidade que eu tenho de entender e eu vou analisar o que eu vou fazer, sabendo que serei responsável pelos meus atos e irei assumir as consequências. Então, consciência e responsabilidade estão juntas. Haja com consciência que a tua responsabilidade vai te aprovar, dizer fez certo. Agora, haja boicotando a sua consciência, fazendo errado, que a tua responsabilidade vai dizer pisou na bola. Porque responsabilidade é o responder pelos atos que eu pratiquei. Então, toda vez que você fizer alguma atitude inconsciente, seja ela por opção sua ou por ignorância, a sua responsabilidade vai lhe chamar da real. Podemos levar uma vida aqui na Terra inconsciente? Podemos. Tem gente que leva a maioria. E o que é que vai acontecer? Se não acordar até desencarnar, quando desencarnar, a responsabilidade vai dizer, e aí? Por quê? Por que fez isso? Ah, vai querer arrumar desculpa? Não vai ter. Porque é um problema seu, íntimo. Sou eu que vou me analisar. Sou eu que vou me julgar. E não tem outra, sabe? Então, entenda isso aqui, para que a nossa fé seja consciente do que está fazendo, porque só assim eu vou estar em comunhão com Deus. Fé humana, sentimento de segurança íntima, do bom proceder, que eu sei que eu devo fazer. Fé são deveres cumpridos pelas qualidades que eu tenho e que eu sei que está ao meu alcance realizar. Fé divina, sentimento de segurança íntima do bom proceder do Pai, que é perfeito, para com os filhos, que são imperfeitos. Tudo que eu reconheço, que eu vejo que não é obra minha, é obra de Deus. Então a minha fé tem que estar de acordo
e abraçada com a fé divina, para que eu possa viver em paz. É a única maneira de você ter paz, é desse jeito. Agora, se você foge da sua fé humana, não cumprindo os deveres que estavam ao seu alcance, se você foge da fé divina, não reconhecendo Deus em sua vida, e a vida que você tem é a maior expressão de Deus, você nunca vai estar em paz. Nunca. Então, que a gente entenda que é preciso a gente fazer isso. Um estudo reflexivo profundo de tudo aquilo que Deus nos deu, para que a gente entendendo, compreendendo, a nossa fé seja consciente e esteja de acordo com tudo aquilo que Deus faz para a gente. Mas Ele vai mais além. Não adianta ficar realizando atividades de modo morno. E são muitas as casas espíritas que estão tendo este modo. Isto não se justifica. É preciso fundamentar e aprofundar, porque só assim venceremos essa estratégia das sombras. E não ficaremos nas mãos dos espíritos malfazejos, mas seremos instrumentos úteis de espíritos benfeitores e assim praticarmos um bem atuante em nossas vidas. Essa é uma das coisas que a gente mais bate em nós, conosco mesmos e com os outros. Porque isso é uma tendência do ego, sabe? O ego não gosta de trabalhar nem de gastar energia. Se você for ver todos os trabalhos de neurociência, tem uma frase que é comum a todos eles, sabe? Eles costumam dizer que nosso cérebro é preguiçoso, não gosta de gastar energia. O que é nosso cérebro se não matéria? Quem é preguiçoso é nosso cérebro ou é a mente que está ocupando aquele cérebro? Nossos espíritos são preguiçosos. Não gostam de trabalhar. Gostam de ficar em zona de conforto. E são muitas as pessoas que levam a vida inteira em zona de conforto. Até a vida vir apertando a coisa, sabe? Como diz na minha terra. A vida vai apertando o nó. Vai apertando, chega uma hora que a pessoa não aguenta. Então, essa história de você ficar na superficialidade, ficar no que é novo, isso já vem, não é da agora, não. Isso vem desde o Apocalipse, que está lá em João, no capítulo 3. E por nem seres quentes nem frios, eu vos vomitarei de mim. Assim falará o Senhor teu Deus. Tem frase mais robusta do que essa? Nem é quente, nem é frio. É morno. É medíocre. É mais ou menos. Ninguém está aqui para isso. A gente está aqui para ser quente na direção de Deus. Então saia da sua preguiça mental. Porque essa é uma das portas que mais são bem batidas pela espiritualidade inferior em nossas mentes. Para que você fique na superficialidade. Quando alguém chama para responsabilidade, aí vem aquela voz boicotando a consciência. Não, mas isso não é para você. Isso é para eles. Para que você continue morto, sabe? Para fazer isso hoje. Então hoje agora vai te pedir o tempo todo isso, né? Para que você trabalhe, que seja útil. Você acha que o senhor agora vai fazer outra coisa? O senhor agora vai fazer tudo que está naquelas 10 leis morais que está no livro dos Espíritos. A lei de trabalho é uma delas. Ele vai pedir o tempo todo para você trabalhar. Mas tem gente que já acorda dizendo que está cansado. Não fez nada e está cansado. Vamos fazer isso? Não, estou cansado. 6 horas da manhã. 6 horas não, porque não acorda 6 horas. A gente desse jeito acorda 8, 9 horas, já acorda cansado.
Então são pessoas que vivem nessa atitude morta, sabe? Que não faz esforço, entende? Que não procura ir em busca de trabalho para ter crescimento espiritual. Então, essa atitude desse mais ou menos, sabe? É algo extremamente degradante para o ser humano. E é isso que a espiritualidade inferior faz, porque ele sabe que existe em nós isso aí, a preguiça para não trabalhar. Você começa quando criança. Qual criança que gosta de trabalhar e ir para a escola? Vai estudar. Qual de vocês aí gostava? Não, pai, vamos estudar. Qual de vocês gosta de realmente cumprir aquela rotina de trabalho? É triste, sabe? Trabalha porque quer aposentar logo, para ganhar e não ter que fazer muita coisa. É assim que as pessoas vivem. Isso do ponto de vista humano, que é a mesma coisa que vai querer fazer do ponto de vista espiritual, porque aquilo que você faz aqui na Terra é o que você vai fazer quando desencarnar. Não vai ter mistério. É como o Emmanuel fala, é só mudança de roupa. A tua essência continua a mesma, entende? Preguiçoso era encarnado, continua sendo preguiçoso desencarnado. A morte continua, o que na vida eu construí, e não vai ter saltos mágicos por causa disso, porque isso não existe diante da lei de Deus. Existe aquilo que a gente é, que a gente faz e que a gente se esforça para conquistar. Se você vive nessa atitude morna, paciência, vai colher os frutos disso. Mas eu te garanto que não deve ser nada agradável, sabe? Porque não foi assim que Jesus viveu. Não foi. E ele foi muito taxativo, sabe? Só tem dois senhores, o certo e o errado, o bem e o mal. O que é mais ou menos é duplamente errado. Então, você é duplamente culpado quando você fica sendo morto, ou quando você fica no mais ou menos. Porque você conhece o mais e resolve fazer o mais para querer ficar no menos. Então, você tinha consciência do que você deveria fazer e você não está fazendo. E no fundo você sabe disso, sabe? Porque eu te garanto, sabe? Muitas vezes, quando a gente entra nesse mais ou menos, e que a gente começa a faltar com compromisso, por pouca bagatela, a tua consciência mesmo mostra depois, puxa, mas tu deveria ter ido, e você não foi, né? Aí você dá desculpa para você mesmo, não, mas naquele dia eu estava cansado, né? Esse papo que você tem de você consigo mesmo, um fazendo errado e o outro te mostrando o certo, é a tua consciência do ego, fugindo da responsabilidade, e a tua consciência espiritual, te chamando para a responsabilidade. Ah, mas hoje tem aquilo, então eu vou sacrificar aquilo ali outro, porque eu prefiro mais aquele lá, tá entendendo? E você fica dialogando com você, como se fossem duas pessoas. E na verdade é você mesmo, entende? Tem as influências. Como não vai ter? Tanto boas quanto más. Você escolhe. Então, se você quer ser morro, você já sabe que lado você vai. Porque é como está lá escrito, que o Senhor teu Deus te falará. Por nem seres quentes, nem frio, eu vos vomitarei de mim. Estarás fora da proteção divina. Vai reclamar de quê? 2000 anos atrás, já estava escrito isso. É uma escolha nossa. Então, não adianta ficar realizando atividades de modo morto. E são muitas as casas espíritas que estão deste modo. E fica, sabe? É uma tendência grave hoje em dia nas casas espíritas. Eu falo do Mato Grosso do Sul porque eu acompanho o Alírio e a estatística deles. E ele fez esse seminário para isso. Porque depois de acompanhar as casas espíritas lá do Estado,
A federação viu que estava indo tudo para a superficialidade da doutrina. Isso é grave. Então, a federação montou toda uma estrutura para dar assistência a todos e chamando para a responsabilidade. Eu não sei o que aconteceu depois, mas uma coisa eu sei: a Federação Espírita está com outra diretoria lá. Valírio agora está trabalhando na técnica transpessoal, quando você no Espírito trabalhando, ainda está sobre ele o comando do departamento da espiritizar, humanizar e qualificar. A gente trabalha com insistência, sabe? Porque os filhos de Deus, é como Jesus falou, não deve desistir. Aquele que desiste é porque, na verdade, não tinha consistência em si do que ele estava fazendo. Então a gente não deve desistir. A gente deve continuar sempre trabalhando. Para que a nossa casa não fique na superficialidade. E aquilo nela que tem que superficial, que ela se aprofunde. Mas para isso se aprofundar, é preciso as pessoas quererem se qualificar dentro da doutrina. Sem qualificação, não tem aprofundamento. Tem muitos que querem ser médico diplomado com PhD, mas não passam de simples auxiliares de enfermagem. E não adianta, como auxiliar de enfermagem, eu dar uma função que é para o médico PhD fazer. Então, que a gente qualifique, isso vai ser do esforço de cada um, para que a nossa casa esteja cada vez mais no caminho de se aprofundar dentro da doutrina. E que os departamentos que nela existem estejam pessoas responsabilizadas por ele, entende? Para que se aprofundem cada vez mais. Caso contrário, começa a trabalhar nessa superficialidade e a tendência é que os trabalhos superficiais sejam bastante estimulados pela espiritualidade inferior, enquanto que os trabalhos que têm aprofundamento sejam desestimulados, porque eles não vão deixar as pessoas virem. Entende? Então, começa a vir esses diálogos de você consigo mesmo. Para que uma coisa tão profunda? Você não precisa disso para sair dessa vida melhor. E aí vem um monte de licença moral te desviando do caminho do bem. Então, que as casas espíritas sejam cada vez mais aprofundadas e capacitadas no estudo da doutrina, para que todos sejam chamados para essa responsabilidade. Porque a responsabilidade da casa espírita é imensa. E quando fala responsabilidade, lembra consciência, sabe? E nesse caso eu chamo de consciência coletiva. A consciência coletiva da diretoria da casa espírita tem uma responsabilidade coletiva. E cada um vai responder tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual. Porque são aqueles 4 pilares que todos nós vamos estar passando por provas, por expiação e por missão. Você com seu corpo, você com seu cônjuge, você com sua família e você no meio social. E a casa espírita é o meio social da gente viver a nossa fé e trabalhar a nossa doutrina. Então, se você é morno, como você vai ser morno aqui e querer ser quente dentro de uma casa espírita? Não vai. Porque a casa espírita vai refletir o conjunto das pessoas. Então, que cada um seja chamado para a sua responsabilidade, porque a consciência vai ter que analisar depois o que essa responsabilidade vai estar dizendo, se foi certo ou se foi errado. E ele continua dizendo, isso não se justifica. Muitas vezes a gente fica encontrando, arrumando motivos para continuar morto. Não justifica, porque a nossa consciência ética ela é fiel. A não ser que você boicote a sua consciência ética.
Aí você vai racionalizar para ter um benefício para o seu ego. A racionalização é um dos movimentos de defesa do ego. É ele tenta encontrar justificativas para um ato equivocado que ele sabe que ele praticou. Para que ele se desculpe e continue fazendo equivocado. Então, quando ele fala isso aqui, isso não se justifica, é porque a tua consciência ética, você pode boicotar, mas uma hora a responsabilidade vai dizer, você não devia ter feito isso. E a tua consciência do seu ser espiritual vai dizer, tem toda a razão. E aí, como é que fica? A gente precisa entender como é que nós funcionamos do ponto de vista mentalmente, sabe? A gente pensa o tempo todo, gente. É uma coisa tão natural a gente pensar, que às vezes as pessoas não param para analisar e ver como funcionam os pensamentos na cabeça da gente. É como eu falei para vocês, tudo aquilo que você está fazendo, e analisando e ponderando que você vai realizar, vão vir muitas opções. Uma puxando para o lado negativo e outra puxando para o lado positivo. Não existe outro meio. Do ponto de vista moral, ético, só existe dois. É como Jesus falou, entende? E a gente volta a 2000 anos atrás. Ninguém ia te satisfazer a dois senhores. Ponto, só tem dois e acabou. E esses dois que tem, não dá para você satisfazer os dois de uma vez só. Não existe mais ou menos que é o terceiro. Então, do ponto de vista ético, você sabe qual o certo e qual o errado. Se você tentar arrumar licença moral para fazer errado, racionalizando a coisa, você pode fazer. Mas uma coisa eu te digo, vai pagar um preço muito grande lá adiante. Porque lá adiante você vai sofrer as consequências dessa licença moral. E quando estiver sofrendo as consequências, porque imagina se o mal vai causar o bem. Não vai. Mal só causa mal. Então, se eu escolhi fazer mal com licença moral, eu vou ter o preço desse mal em mim. E eu falo isso porque é uma das coisas que a gente mais encontra nas pessoas mais idosas que a gente atende no nosso consultório. São eles arrependidos das bobagens que fizeram e estão tendo que pagar um preço hoje por isso. São pais arrependidos de não ter educado seus filhos, é o cônjuge querendo jogar fora aquilo que ele recalcou do seu companheiro a vida inteira. São coisas que a família olha assim e diz, mas não sabia que meu pai e minha mãe eram desse jeito. Tá na cara de todo mundo que era. Você que não quis ver. Então, se você escolhe fazer errado, o preço disso é dor e sofrimento. Cedo ou tarde, vai ser. E a dor e o sofrimento vai fazer o quê? É a sua chamando para a responsabilidade para você corrigir o erro. Então, não vale a pena a gente fugir do que é certo, sabe? Pode até estar incomodando agora, mas você vai estar sorrindo amanhã. Melhor do que você fugir agora, porque você vai estar chorando amanhã. Então, quando tem aquela frase que eu gosto às vezes de repetir, está no livro Os Mensageiros, que diz que todo esforço ascensional do Espírito é preciso esforço, suor e lágrima. Entenda, esforço é energia para você fazer o que é certo. O suor é você trabalhar com essa energia. Lágrima é porque você vai educar seu ego. Ele vai chorar agora, mas você vai estar sorrindo amanhã. Se você não fizer isso e sorrir agora com o ego que está ganhando, o teu espírito vai estar sofrendo amanhã e você vai estar chorando depois. Imagina o peso. Conhece o mundo espiritual. Lê lá os exemplos do livro Céu e Inferno que Kardec colocou lá para a gente. Vê lá o que é que eles disseram, se não é isso que eu estou falando para vocês. Coloca isso na tua vida. E veja o tamanho da dor que é
Uma pessoa chegar no mundo espiritual, quando ele vai ver que ele é um filho de Deus, espírito imortal, e as dívidas contraídas vão estar lá na consciência dele, ó. Você sabia o certo, você fez o errado. Dia e noite. Noite e dia. Não pensa que lá você vai dormir como dorme aqui. Não. Não vai. Mesmo o sono que as pessoas têm lá, é como André Luiz descreveu. Quando ele trabalhou o primeiro dia, lá na Câmara de Regeneração, de que ele sofreu muito, gastou muita energia, foi 24 horas de trabalho, que ele foi repousar. E ele fala, é muito bonito aquele capítulo, sabe? Tenho consciência que deixei parte do meu corpo lá, que era o corpo espiritual dele, que ele chama de causal. E ele, durante o sono, com lucidez, foi viajando para onde estava a mãe dele, com o seu corpo essencial, espiritual. Então, não pensa que vai ter esse sono que a gente tem aqui, que apaga, desliga, vai tomar Rivotril e vai ficar tudo bem. Não, não é desse jeito. Lá você fica o tempo inteiro, ó, remoendo aquilo. Vê lá no livro, nos domínios da mediunidade, como é que o Botelho ficou depois que desencarnou, que se matou. Vê o que é que ele diz lá, que queria pedir a Deus um momento de repouso e não tinha como, só revendo a dor e o sofrimento. Então não tenta justificar o que é injustificável, porque a tua consciência sabe disso, e não adianta você empurrar essa consciência, sabe? Então isso não se justifica, é preciso fundamentar e aprofundar, porque só assim venceremos essa estratégia das sombras. Fundamentar, trazer a base, fazer alicerce, ter estrutura para sustentar o que vem em cima, sabe? É isso que é fundamental. Onde é que está o fundamento da doutrina espírita? O livro dos Espíritos. E do lado dele, quais são os outros 4 tijolos para formar essa base? É o Pentateuco, é o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênesis. Isso é fundamental. Em cima disso, o que é que vem? Tem obras postas, que na revisão de tudo, tem 12 anos de revista espírita lá, uma por mês, dessa grossura. Olha que coisa boa para você fundamentar, para depois você querer estudar livrozinho de romance de Zíbia Gasparetto. Tenha paciência, gente, tenha paciência, vai estudar. Fundamentar é você estudar, tá entendendo? É você sentar na cadeira e dizer, eu vou aprender esse troço, eu vou gastar fosfato aqui, eu vou aqui, vai anotando, vai tirando dúvida, vai fazendo perguntas, vai procurando resposta. É assim que a gente estuda hoje em dia. E todo mundo tem aí seu computador, seu smartphone, você abre as 5 obras assim e vai pesquisando tudo de uma vez só. Se acha ruim, tem lá Kardecpédia. Todo mundo conhece aí, né? Kardecpédia Então todas as obras de Kardec, toda a revista espírita, tudo de Kardec está lá. Você digita um nome e ela dá tudo que tem daquele nome na obra de Kardec. Você quer mais o quê? Tem tudo. Então, em vez de ficar perdendo tempo em rede social, vai estudar. Vai. Não tem vontade. A gente não está aqui para fazer o que quer. A gente não está aqui para fazer o que gosta. Foi assim que Jesus falou. O primeiro mandamento é você gostar de você mesmo. O primeiro mandamento é você cumprir seu desejo. Foi isso que Jesus falou? Não. O primeiro mandamento é você cumprir dever. Amar a Deus. Amar ao próximo, amar a si mesmo. A gente está aqui para cumprir dever. A gente está aqui para ser submissa a Deus. A gente fala todo vez, seja feita a tua vontade na terra e no céu.
De boca para fora que você fala isso, porque você fica vivendo aqui atrás do seu desejo. Ah, se não fizer o que eu quero, se eu não conseguir isso também, fica cheio de mimimi, você entendeu? Sai disso, acorda, seja um espírito mais maduro, deixe de preguiça e vá estudar, vá se fundamentar nessa doutrina, para que a sua fé tenha fundamento. E ela com fundamento vai te dar energia, que é o esforço para que sua vontade seja atuando. Porque a fé, ela é filha da verdade, que é o próprio Deus. E tem como seu pai a razão, que vai estar aprendendo essa verdade. É essa fé que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Bem fundamentada. Como ele falou aqui, para que a gente entre em comunhão com Deus. Não tem outro jeito. Então, se fundamente e que a casa espírita leve isso para os frequentadores dessa casa, chamando cada um para a sua responsabilidade, porque aqui a gente faz um estudo coletivo, chamando cada um para aquilo que lhe compete fazer. Mas depois, a semana inteira, você está na sua casa para fazer isso dentro da sua casa, porque se a gente tem aqui um templo de Deus, faça da sua casa também esse templo de Deus, estudando Deus e convidando Jesus a que frequente o seu lar, e assim você vai ter mais facilidade de vencer as provas e expiações, porque você está trabalhando nessa direção, e quando eu trabalho numa direção, tudo se torna mais fácil. Quando eu trabalho noutra direção, ou quando eu não trabalho de jeito nenhum, realmente tudo vai ficar muito difícil. Então trabalhe, porque quanto mais você trabalhar, mais fundamento você vai ter, mais fácil vai ser a sua caminhada, e você vai conseguir se superar. Então você precisa se fundamentar. Isso é um trabalho pessoal de cada um, isso não depende da casa espírita, depende de você. Indo atrás de leituras edificantes, indo atrás de coisas boas e produtivas, entende? Coisas que venham trazer você para a responsabilidade da vida. Quanto mais consciência você tem do fundamento da doutrina, maior vai ser a sua responsabilidade. E você, com mais responsabilidade, você vai ter mais capacidade de vencer suas provas e expiações. Tem gente que é preguiçosa ao ponto de dizer, mas se eu conhecer muito, então vai ser difícil. Eu conheço muito, então você tem que ser mais responsável. Sim. E como você quer vencer suas provas e expiações se não for responsável? Como é que vai vencer? Ou você acha que você não tem prova e expiação para vencer? Só tem um jeito de você vencer: tendo consciência e responsabilidade. Fora isso, você não vai vencer nada. Entende? Você vai ficar em casa sofrendo e vendo os outros da sua família sofrerem também. Então se fundamente, entendeu? Se aprofunde, porque só assim venceremos essa estratégia das sombras. Ou você quer ficar com as sombras? Para quando você morrer, estar junto com eles. Aqui a gente fica escamoteando as coisas. Aqui você tenta dissimular as coisas. Aqui você tem um corpo que amortece o problema. Lá você não tem isso. É você e você. Entende? E isso é muito grave, sabe? Porque se você está bem fundamentado, e se você está lutando no caminho do bem, quando você desencarnar, o bem vai estar ao teu lado, e você já vai estar se harmonizado com ele. E você vai dar continuidade no caminho do bem lá em cima quando você partir. É difícil de entender isso. Agora vê o que é que aconteceu com o André Luiz. Quando ele partiu, ele trabalhava a religiosidade? Não. Ele trabalhava a espiritualidade? Não. Ele vivia de mundo material? Sim. Visava só o quê? Dinheiro, descanso, bebida, sexo fora do lar, só materialidade. Desencarnou. Os espíritos do bem estavam do lado dele. Mãe dele, Clarencio, um monte de gente lá, anjo da guarda, ele viu alguém? Não.
Foram 8 anos. 8 anos. Para que ele humildasse o orgulho dele e pudesse ver o clarete. Deus está sempre do nosso lado. Imagina Deus, soberanamente justo e bom, se vai virar as costas para o filho dele. Ele está do nosso lado. O problema é, nós estamos ao lado dele ou nós estamos virando nossas costas para ele? Você, quando está na superficialidade da vida, você virou as costas para Deus. Você, quando está evitando se aprofundar, você está dizendo que não precisa trabalhar no caminho do progresso. O que você já tem já é o bastante. Quando você fica no mais ou menos no morno, é a mesma coisa, tanto que Deus vai vomitar você. Então, é difícil entender isso, gente. Que é preciso a gente começar a fazer agora a nossa estrada no caminho do bem, para que ela continue quando a gente desencarnar. Então, ele continua falando: e não ficaremos nas mãos dos espíritos malfazeiros, mas seremos instrumentos úteis de espíritos benfeitores, e assim praticarmos o bem, mas é um bem com B maiúsculo, atuando em nossas vidas. Deu para compreender direitinho? Semana que vem a gente continua. Muita coisa. Façamos nossa prece em nome da paz do nosso planeta. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela divina, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarem, todas as dores acalmaciam, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para as nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Nós possamos, nesses verdadeiros momentos, levarmos o nosso pensamento e coração e agradecermos a Deus, nosso Pai, por estes momentos de aprendizado, e nós possamos reflexioná-los e transformarmos todos esses ensinamentos em ações bem vividas enquanto estamos a caminho. Deus, nosso Pai, misericordioso, justo
mesmo Pai misericordioso, dentro da sua justiça, espera que você se ame, que você se ampare, que você se console, que você se inspire e se guie pelo caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos os tempos. E assim